Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão Aleluia. Vamos ouvir o conto da sua história de hoje em nome de Jesus com o irmão Serginho e a irmã Cristiano. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não vou falar muito não, porque eu tô com vergonha. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, irmãos, para mim é motivo de muita alegria, né? Estar aqui nessa casa de Deus contando o nosso testemunho. E para começar, irmãos, eu vou deixar um versículo que falou muito com nós, né? Quando eu e ela estávamos falando, vendo a Bíblia, escolhendo um versículo que nós estávamos, né, pondo. Que se encontra em Lamentações, do capítulo 3, o versículo 31 e o 40. E fala assim: pois o Senhor não rejeitará para sempre. O 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemos para o Senhor. Irmãos, nesta noite, né? Para começar, eu tenho duas palavras que eu guardei muito no meu coração. Uma que foi do pastor, quando eu estava conversando com ele, desabafando, e ele me falou uma coisa muito interessante: que um casamento sem Deus, ele vai à falência com certeza. Porque, irmãos, casamento sem Deus, o amor acaba, o respeito esfria, aquilo que você tem com a sua esposa acaba, porque Deus, irmãos, é o início de tudo, de todo casamento, né? A cabeça do casamento. E vou começar contando a minha história um pouco, né? Que quando eu tinha 16 anos, eu gostava muito de balada e muito drink, bebida, muito drink, muito uísque. E pensava, e ia muito para contramão, né? Eu me falou que... E gostava, irmão, daquilo ali, muito drink mesmo, assim, coisa... E tinha um tal de capeta lá, que chamava drink. Meu irmão, aí quando bebia aquilo, eu vou te falar pra você. E sempre pensava, né? Vou arrumar uma namorada aqui. E nada de namorada, e só drink, cachaça, e voltando de madrugada, e dando trabalho, meu pai e minha mãe, toma, né, irmãos? E assim foi, irmãozinho, na vida, 19 anos. Aí agora eu vou passar um pouquinho, que aí quando foi quando eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci na igreja, né? Fui criada na igreja desde criança, eu cresci. E na minha adolescência, sabe aquela paixão de adolescente quando você olha assim para um menino e você fala assim, nossa, é o amor da minha vida, né? E eu ia na igreja, antigamente tinha aquelas roupinhas assim de travesseirinho, ombreirinho, sabe? Aí eu me achava de sapatinho de daminha na igreja, achava que estava olhando para mim e falava, Deus, esse é o meu marido, né? E todo dia eu ia e chorava, falava, Deus, esse é meu marido, e ia, orava e olhava ele, ficava lá parecendo uma boba, né? Aí um dia na época tinha muita pipocada, a Adrianinha lembra, né? Tinha muita pipocada na casa dos irmãos, e nós marcou de ir numa pipocada, aí lá a menina ficou com esse rapaz. Aí eu fiquei numa decepção, falei, não é meu mais, porque se fosse eu nem ia ficar assim, né? Aí eu dobrei o joelho, eu era muito de orar na mata, sabe? Minha mãe não deixava eu sair para lugar nenhum. O único lugar que ela deixava era ir orar, na mata. E tinha horário para chegar também. Aí eu orei na mata, eu falei assim, Deus, se não for Ele na minha vida, o Senhor vai preparar uma pessoa para mim. E que se eu olhar para Ele, eu quero me apaixonar mais do que eu me apaixonei por esse menino. E eu orando, pedindo para Deus, isso demorou. Aí, numa outra pipocada, o irmão do Sérgio, eu não conhecia o Sérgio não. Ele nem era da igreja, né? O irmão do Sérgio convidou nós para ir lá na casa dele. Falou assim, os meninos foram pipocado, vão lá pra nossa, né? Aí nós fomos. Aí
Aí chegou lá, eu e o Dito conversando, mas a Débora, uma amiga nossa. De repente chega o Sérgio, aqueles bonézão, né? A barreta, aquelas calças balão, aquelas blusonas da Charlotte, só o olhão vermelho, chegou lá assim, olhou. Eu não achei que eu ia apaixonar, mas na hora eu falei, Deus, é esse aí. Eu falei, esse é meu. Aí eu peguei e comecei a orar e pedindo pra Deus. Eu falei, Deus, se for ele, vai pra igreja. E eu toda vez que eu vi o irmão do Sérgio, eu falava, e o Sérgio, ele não vai vir na igreja? Como é que ele tá? Ele tá perguntando de mim? Aí o irmão dele falava assim, não, ficava bravo, porque eu acho que ele tava querendo ficar com uma de nós tudo, né? Não, Sérgio, não quer nada que você não, quer não. Aí uma vez ele pegou e falou, não, ele perguntou, né? Eu falei, então eu vou chamar ele pra ir pra igreja. Aí foi eu e a amiga minha, né? E era ele e o irmão dele que andava junto. Aí chegou lá, nós falou que ia ter um congresso dos adolescentes e chamou. Aí depois daquele dia ele começou a ir na igreja, só que eu não era de ficar, eu não gostava de ficar com menino nenhum. Aí eu peguei, no primeiro dia eu fui dormir na casa de uma amiga minha, porque minha mãe, ela nem imaginava que eu já estava de olho no Sérgio, porque se ela imaginava. Aí eu peguei, o Sérgio no final levou a menina e o Sérgio levou eu. Aí o Sérgio era muito vergonhoso, que nós tava lá já abraçando e o Sérgio olhou pra minha cara, né? Desse jeito. Eu falei, você não vai fazer nada, não? Aí deu um beijo em mim, né? Aí depois no outro dia eu conversei com ele, eu falei, meu pai falou pra mim assim, se pegasse eu com um rolinho na rua com alguém, ele ia bater tanto em mim, mas tanto, que na minha casa tinha maior que 7 copas. E ele falou que ia bater tanto em mim que ia largar eu pelado na 7 copas, todo mundo ver que eu apanhei por causa disso, né? Aí eu falei pra ele. Aí ele pegou e falou assim, mas primeiro eu quero ser na igreja, batizado, tudo certinho, que não vai na igreja por causa de mim, por Deus. É por Deus, não é por mim. Aí fui orando, o Sérgio foi, batizou, aí de repente ele chegou no meu pai. Foi lá em casa, vocês se ver o jeito que ele chegou no meu pai. Meu pai era muito bravo, ele brigava com os outros na rua de facão, querendo matar. O Sérgio conheceu meu pai, né? Meu pai já tentava matar os outros na rua. O Sérgio chegou, tinha um gatinho. Aí o Sérgio pegou esse gatinho no colo, ficava alisando esse gatinho. E o gatinho amassado no colo dele, seu Toizinho. Olha, eu tô na igreja, batizei. Você deixa eu namorar com a sua filha? Aí o Sérgio vermelho falou assim, Sérgio, você tá querendo mesmo ir na igreja? Você tá firme? Sérgio, tô assim. Aí ele pegou e falou assim, então vocês podem namorar, é dentro de casa, da igreja pra casa, e aí quando eu sair tinha que levar meu irmão. E isso era assim, aí quando meu irmão, o Sérgio, pegava, largava o filho lá naquele city post lá, deixava ela ver nos rachas e andava, largava ela lá. Aí, isso foi quando eu conheci o Sérgio, né? Aí passou um tempo, nós casamos, eu não sabia que eu tinha algum problema para engravidar. Eu demorei 4 anos para ficar grávida da Lorena e era um sonho. Desde quando eu casei, eu falei, se eu casar, eu quero um nenê. Eu quero ser mãe nova, né? Com 18 anos, eu casei. Eu comecei a namorar com o Sérgio com 14 anos e casei com 17. Aí passou com 18 para 19 anos, eu fiquei grávida, né? Só 17, quando eu comecei o meu primeiro serviço. Eu engravidei e com 4 meses de gestação eu comecei a sentir umas dores muito fortes e perdi o nenê. Eu fui fazer ultrassom, já tinha perdido e eu só tava com um cisto no útero. E que pra mim engravidar eu tinha que fazer esse tratamento do cisto no útero. Aí eu comecei a fazer a campanha para Deus tirar esse cisto para eu poder ter minha filha, né? Aí eu fiz campanha, na época tinha oração na segunda-feira, eu ia toda segunda para ser ungida, e nada desse neném. Isso passou 4 anos. Eu fiz tratamento, eu fui curada, fiz um monte de ultrassom, nunca mais voltou o cisto, nunca, até esse tempo atrás eu fiz de novo, né? E tá limpo, nunca mais deu esse cisto no útero.
Aí eu peguei e orando, falando com Deus. Um dia eu estava trabalhando e eu sou apaixonada por perfume, né? Gosto muito de perfume. E eu comecei a sentir... O homem passava na fábrica, eu começava a passar mal com o cheiro de perfume e ia correndo pro banheiro, né? E passava mal. Eu olhava e falava, não, as meninas, você tá grávida? Eu falei, não, eu não fico grávida, já faz 4 anos que eu não tomo remédio, eu não faço nada e não consigo ficar grávida. Aí eu peguei as meninas e falei, vai fazer o exame. Aí as coronas eu não quis comprar, foi e comprou o teste. Aí deu positivo. Eu falei, aí eu fiz o de sangue, deu positivo forte. E mesmo assim eu não estava acreditando que eu estava grávida. Eu peguei e falei, Deus, eu vou fazer ultrassom. Eu quero uma prova que eu tô grávida, porque o cisto também dá positivo, só que dá positivo fraco, né? Aí na minha cabeça eu falava, não, eu quero fazer um ultrassom, porque se eu estiver grávida eu quero ver o nenê. Eu quero ver o nenê dentro da minha barriga. Eu não quero esses ultrassom que aparecem umas bolinhas que fica sem forma. Aí eu peguei e no dia do ultrassom que eu fui fazer, eu guardei ele até hoje. A Lorena certinha, do jeitinho que ela é, sabe? A testinha, narizinho. Ah, mas eu chorei, eu falei, agradeço tanto a Deus, porque com 4 meses eu já fiquei sabendo o sexo dela. Eu já vi a forma, o rostinho. Eu falei, como Deus é grande, que me presenteou com esse maior presente, né? Glória a E Deus! aí, o tempo passou e eu até hoje agradeço a Deus por esse presente que Deus me deu. E você vai contar mais um pouco? Então, o que acontece? Quando eu estava sentado, voltando um pouco, aí eu estava sentado lá no meu sofá, né? Eu estava bem embriagado. Aí me aparece meu irmão com ela e com a colega dela, né? Eu falei, nossa, mãe, que moreninha bonita, né? Era ela é bonita. Mas ela era muito linda, cabelinho caracolado. Falei, vixe, meu irmão tá feio, né? Falei, beleza, né, pra ele. Mas nem imaginava, né, que ela tinha interessado nele em mim, né? Porque eu só arrumava em bagaço. O dia que ele me falou que ela tinha perguntado de mim, falou, perguntava? Nossa. Falei, beleza. Aí ele falou, nossa, só que você vai ter que ir na igreja. Vixe, falei, não, mas você é crente? Não, esse negócio não tá com nada não, você é crente? Eu falei, não, mas por ela vai compensar, hein? Aí eu falei, mano, como é que eu faço pra nós ir lá na igreja lá e tal, né? Aí ela foi lá em casa, né? Conversou, chamou pra ir na igreja, falei, vamos, né? E fui, irmãos. Mas eu não achava que Deus ia falar comigo, irmão, na igreja. E Deus falou de uma tal maneira, irmão, que naquele dia eu ia sair liberto do vício. Eu falei, nossa, eu comecei a chorar na igreja, falei, que negócio engraçado. Comecei a interessar, eu até não tinha, estava meio desinteressado mesmo, comecei a interessar mais na igreja. Falei, nossa, mas que trem gostoso. E fui liberto do vício, né? Aí eu comecei a namorar com ela. Né? Nós estamos até hoje, graças a Deus. Aí voltamos um pouco para cá, irmãos, e Deus nos abençoou com a filha. E eu falei, nossa, agora nós vamos casar. E eu não queria pagar aluguel. E Deus me honrou, irmãos. Eu comprei um apartamento. Do apartamento eu consegui fazer essa casa minha que tem aqui no Luísa. Na casa, na época, era impossível fazer uma casa com 8 mil reais, comprar um terreno. E Deus foi movendo, irmãos. Foi movendo, consegui comprar um terreno barato. A mão de obra do pedreiro para mim saiu quase de graça. Os materiais, irmãos, eu consegui, pela honra e glória do Senhor. Consegui fazer a casa. E depois nós viemos a conhecer o ministério, né? Foi para vencer. A gente mudou pra cá, né? E a gente conhecia um amigo nosso que vinha muito aqui na igreja. E na época ele apresentou a igreja Fé para Vencer para nós. Era ali em cima, num barracãozinho. Só que ele ficava chamando direto e assim, eu falava assim, não, eu pensava comigo assim, eu não gosto de igrejinha de bairro. Eu não quero essas igrejinhas de bairro, essas igrejinhas pequenininhas. Eu falava, eu quero ficar na minha mesmo, né? Eu era acostumada a ficar naquela lá, eu falei, é lá que eu me converti, eu vou ficar lá, eu não vou sair de lá. Né? E aí nós mudou pra cá, começou a dar trabalho, porque nós tínhamos acabado de perder meu pai, né? E
E assim, ainda tinha raízes lá, só que tinha muita dificuldade. Nós pegávamos para ir na igreja, nós pegávamos uma bicicleta, na época a Lorena era nenenzinha, o Sérgio colocava uma cadeirinha, e aí eu não acessia, e a Lorena na outra bicicleta, e nós íamos para Petrópolis, tomava banho lá, ficava sexta, sábado e domingo, porque nós tínhamos, o único carro que nós tínhamos era um Corcel, e um dia eu fui andar e lá no Petrópolis colocou uma valeta, e eu fui andar, passei, não tinha visto que já tinha colocado, né? Passei e bateu o card, né, certo? Aí furou, a única coisa que nós tínhamos para andar, nós perdeu. Eu perco, não tinha dinheiro para arrumar, era documento para pagar, né? E não tinha nada. E eu falava assim, Deus, dá uma condições para nós ir lá na igreja. Isso que nós estamos vivendo não é... Se for para nós ficar aí, o Senhor vai dar condições para nós, né? Agora, se não for, o Senhor prepara uma condições para nós, numa igreja que eu vou entrar e vou falar assim, essa igreja eu senti bem, né? Essa igreja é minha casa. Aí nós tentamos ir na assembleia lá de cima, eu não sentia bem, eu não, de jeito nenhum, sabe? E os meus amigos, vendo que nós estávamos começando a ficar fracos, não tendo condições, de tanta exir toda vez, nossa, é muito bom, vocês vão ver, vocês vão lembrar de quando era o Petrópolis, a igrejinha pequenininha, é do mesmo jeitinho, né? Vai lá um dia, vai lá. Eu falei assim, não, o Sérgio não ia em igreja nenhuma, pra ele era Sítio Petrópolis e mais nenhuma. Aí eu peguei, esse dia nós resolvemos ir. Sabe quando acontece assim, o primeiro amor, quando você chega assim e fala, vixe, essa é minha casa. Porque nós fomos um dia, numa segunda-feira, que era a sopa, eles davam a sopa e um pãozinho, né? Aí nós buscávamos a sopa e um pãozinho na segunda-feira. E nós começou gostando da hospitalidade dos irmãos, o amor que eles tratavam a gente, né? Que fazia muito tempo que a gente não sentia, porque em igreja grande, você chega e vai embora. Você não tem conversa, você não tem esse amor que é assim... Um amor de família, que você chega na igreja e você sente acolhido. E às vezes assim, as irmãs me veem, eu muito assim quieta, é porque eu sou acostumada com a igreja de lá e faz muito tempo que eu parei, agora que eu voltei, né? Então eu tô começando de novo a me estar na igreja e acostumar com os irmãos de novo, porque eu já fui, só que agora a cara de vocês está tudo diferente. Mudou todo mundo. Aí... chamaram nós começou a ir. Aí eu lembro que na época o pastor decidiu não ficar lá mais, né? Aí foi uma reuniãozinha no David, eu lembro até hoje. Aí o pastor abriu lá em cima e era uma maravilha, sabe? Eu gostava demais, eu não perdi um culto. Eu ia de segunda a segunda, eu orava, eu lembro que o pastor abria a igreja lá em cima. Eu ia com a Lorena de carrinho, debaixo de chuva, mas eu ia orar todo dia de manhã, porque era o que eu pedia, era o sonho que eu sonhava de noite, eu pedia todo dia para Deus, e eu nunca desisti dos meus sonhos, sabe, assim, e eu sempre oro pedindo para Deus, eu tenho certeza que um dia vai chegar, né, e eu orava, pedia, eu falava, Deus, muda, eu quero isso, eu quero aquilo e isso. E obrigado, te agradeço. E foi assim, um colega do Sérgio, ele falou, nós temos uma Brasília aqui. Aí eu fui ver. Aí foi lá ver essa Brasília, tinha vendido o Corcel, ele vendeu para nós em prestação, né, Sérgio? Aí ele falou, não tem nada, né? É melhor, vamos nela, né? Aí nós foi, descobriu, tá a coisa mais linda que a Brasília de noite, branca, filmada, coisa mais linda. Nós foi andando, passou uns tempos, essa Brasília começou a ficar sem bateria. Aí, na época, eu não gostava de dar tranco, quem ficava empurrando era eu, né? nós íamos comer um lanche, ia sair para passear, o Sérgio falava assim, além de eu ir pagar o lanche, ele pegava e falava assim pra mim, empurra, né? Aí eu pegava, tava eu lá tirando o saco e empurrando essa Brasília, né? Eu falava, Deus, não ia começar a brigar com o Sérgio. Eu falava, Sérgio, quando você era solteira, você tinha Gol, você tinha Santana, você tinha carrão, por que agora você não quer dar uma coisa melhor? Aí
Aí fala assim, quando você trabalhar, você compra. Ela desse jeito. Aí eu falava, então tá, é assim, quando eu trabalhar eu vou comprar. Eu pode deixar que eu vou pedir pra Deus no serviço, né? E fui pedindo, porque eu sabia que ele sozinho não dava conta. Né? Eu comparava a vida de solteiro, mas é diferente. Tem os gastos, e eu não aceitava, eu era muito nervosa, era muito brava. E Deus ele foi me moldando, porque assim, bater nele eu não bati não. Mas eu avançava, eu jogava prato, né, Sérgio? Eu já não tenho mais nada do meu casamento. Lá nos prédios onde eu morava, as meninas chamavam, as velhinhas chamavam de bruxa, né? Lá vem a bruxa, porque eu era muito brava. Teve época que nós estávamos meio afastados da igreja, eu peguei e falei pra ele, começou um negócio sem terra, ele enfurnou com esse negócio sem terra atrás do pai dele, ele ia até de bicicleta e largava sozinha, né? Aí o irmão dele chegou lá na porta, o pai é seu, você vai ficar com sua mulher ou você vai pro sem terra? Eu peguei e falei pra ele, se você for pro sem terra, você não entra mais dentro de casa. Aí ele, depois nós resolvemos isso aí, virou as costas e foi pro sem terra. A hora que ele chegou, deixa eu entrar. Eu falei, não vai entrar não, você não falou que ia pro sem terra? Peguei as roupinhas dele, joguei tudo lá fora, sabe, nos prédios. Eu gritando, eu era muito nervosa. Aí você some daqui, e joguei sapato, joguei tudo as roupas, some, desaparece. Aí eu fui no meu pai, e eu tinha jogado um cabo de vassoura, de rodinha, acho que nele, em vez de machucar ele, machucou foi eu. Aí eu cheguei no meu cunhado que nada, falei, eu quebrei meu braço. Aí ele, você quebrou que jeito? Lá o Sérgio me bateu, né? Cantando mentira. Porque eu fui bater nele, não, como que é? Eu fui avançar nele, ele pegou o cabo de vassoura e acertou. Aí eu fiquei, né, nós brigávamos assim. Era bravo mesmo o negócio. Aí começou. Aí depois que nós conhecemos, foi mudando, né? Eu fui melhorando mais. Aí eu comecei já a enturmar com as irmãs, de oração. Eu tive, o pastor me deu a honra de fazer parte do círculo de oração, de reger o círculo de oração. E foi uma bênção para mim, foi uma das melhores coisas, porque quando eu era adolescente ainda na oração da mata, Deus falou para mim que Ele ia me usar na área do louvor muito grande, né? Que eu ia ter uma obra muito grande no louvor. E nessa igreja eu tive a oportunidade de reger o círculo de oração, de louvar. E quando eu entrei, eu levava muitas coisas de Deus a sério. Aí começou a aparecer uns problemas na igreja, né? E eu comecei a desanimar, porque eu não gosto pode ver que eu não gosto muito de ficar com conversa, porque teve uns problemas de fofoca e eu não gostava. Eu falei, eu prefiro sair da igreja do que ver o pastor me chamando a atenção. É muito vergonhoso, né? Uma pessoa velha já dá um trabalho na igreja, né? E eu peguei e falei, não, eu não quero ir. Eu prefiro ficar em casa do que fazer problema e rolo no meu nome. Aí eu entreguei o cargo, parei de vir, deixei tudo de lado e parei de ir na igreja. Entreguei tudo. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. E mal eu já sabia que era plano já do diabo, de Satanás, né? Me tirando eu do dom que Deus me deu de louvar. E nesse tempo eu fiquei parada. Eu lembro uns 4 anos eu me afastei. Nós ia no Petrópolis. Quando tinha gasolina ia, quando tinha não ia. Começou a ir dia de domingo. De repente o Sérgio começou a ir sozinho. Passava 2, 3 domingos eu ia. Aí ele ia só sozinho, eu já não queria ir mais. Eu trabalhava muito, fazia muito serão até as 9 horas da noite. Eu chegava em casa 9, meia e pouco. O Sérgio no computador,
jeito que eu chegava, eu tomava banho, dormia, ele continuava no computador. E a nossa vida sem Deus foi ficando desse jeito, né? Um com o celular na mão e o outro com o computador. E ele ficava, o computador ficava no quarto da Lorena, era 24 horas no computador. Tanto que um dia a Lorena relou no computador, esse computador caiu, quase matou a menina. Lorena, não mexe no computador. Essa menina chorou, mas chorou. Eu falei, gente, do céu, a gente se ajudar, né? Que situação. E a gente não estava vendo, mas estava um separado do outro já nem briga mais tinha, nem ciúme. Pensa numa mulher ciumenta. Ah, era ele. Eu era muito ciumenta mesmo. Sérgio tem mania de ir pra fábrica de cabelinho piadinho, né? Passar gelzinho no cabelo na fábrica. E um dia ele foi com uma camisa assim pretinha, foi arrumadinho. Porque foi o Sérgio, tá com rolo. Eu peguei e eu era muito ciumenta. Se eu sonhasse alguma coisa com o Sérgio, eu ficava o dia inteiro empurrada só no sonho. E chegava, eu brigava com ele, eu falava, por que você tava no sonho com essa mulher? Não era, Sérgio? O Sérgio tá de prova, era muito ciumenta. Aí eu falei pra ele assim, você não vai com essa camisa. Sérgio, não tem nada a ver, você tá velha. Não, eu tenho que pôr pra trabalhar. Eu falei, você não vai? Ele falou, eu vou sim. Eu falei, então você vai. Eu lembro que eu catei assim, e eu sempre tive a unha grande, lá que eu catei, eu arranquei pedaço de pele, com cruz e tudo, e rasguei em pedacinho. Eu falei, agora você vai. O Sérgio de pirraça pegou uma agulha, costurou na mão e foi com a blusa. Eu peguei e falei, tá, né, assim. Aí nisso, quando eu saí da igreja, nem isso mais eu tava tendo, nem ciúme mais eu já tava tendo dele. Ele já podia ir até de perfume, podia ir arrumadinho, podia ir em camisa de terno, que eu não tava nem olhando pra ele mais. Aquele amor que eu sentia por ele, aquele ciúme, aquela coisa que eu sentia por ele, eu já não estava sentindo, já não tinha prazer mais de estar do lado dele. E nossa, eu era muito ciumenta, eu gostava muito de estar com ele. Onde que ele ia, eu ia atrás. Ele em campo de jogar futebol, eu pegava a bicicleta, eu ia atrás junto com os meninos. Era qualquer lugar que ele ia, eu estava atrás. Aí eu, na época, eu comprei um carro, né? E comprei uma moto, e ele tinha uma moto também. Aí, quando eu saía, ele saía para um lado, eu saía para outro. Eu comecei em show, mudando. Eu já não comecei mais a querer saber de Deus. Ia na minha casa. Eu lembro que uma vez a Berê teve um sonho. Ela pedia muita oração aqui, só que ela falava assim, ó, eu quero pedir oração para Cristiane e para o Jack. Ninguém conhecia, porque tem o pedido de Jack Chan, né? Aí ele ia orar na mata, o pastor quase que me desconfiava que era Jack. Aí ela falava, a Berê falou assim, nossa, eu pedi tanta oração para vocês, mas eu acho que o pastor não sabe quem é, né? Aí, orando, pedindo para Deus, ela pegou e levou um papelzinho. Levou um papel lá em casa e ela falou, eu não sou muito de conversar, mas eu pus o meu sonho no papel. Nesse sonho, você volta para a igreja, volta, Deus está te mostrando você voltar, que se você não voltar, você vai cair num abismo, que se você não escutar a voz de Deus, você vai afundar. Você vai afundar, você vai destruir seu lar, sua família. Aí, na época, sabe quando assim, você não quer saber mesmo? Eu olhei na cara dela assim e falei, tá bom. Eu li e joguei fora. Não levei interesse, não tive interesse nenhum naquilo. Eu falei, a Berenice, tá doida? Deus só vem pra me trazer coisa mal. Foi fazer um culto na minha casa, porque se você não voltar pra igreja, você vai morrer. Eu falava, meu Deus, a minha irmã tá tanto ano desviada, é só eu desviar agora, vai me matar? Por que tem que ser só eu? Por que um monte de crente vem na minha porta falando que Deus vai me matar? Eu não quero saber de crente não, só quer saber de morte, de matar eu. Falei assim, não, agora que eu vou ter oportunidade, eu quero divertir, eu nunca tive essa oportunidade na minha vida.
nunca fui do mundo, eu nunca pude sair, eu casei com 17 anos, comecei a namorar com 14, nunca soube o que era lá fora, aí 28 anos achando que era mocinha, pegava, saía, andava de moto sozinha, e o Sérgio estava nem comigo, eu fazia o que eu queria. Aí eu pus piercing no bico, pus no nariz, eu fiz tatuagem, ia fazer mais, né, um monte. Aí uma irmã chegou na minha casa, ela falou pra mim, lá na porta de casa, outra irmã chegou na minha casa chorando, eu preciso conversar com você, é urgente, Deus está pedindo pra mim te falar, se você não voltar pra igreja, ele vai te matar. Eu falei, pronto. Aí ela abraçou eu, falou assim, olha, Deus está sentindo, ela não me conhecia, ela nunca ouviu falar que eu cantava, né? Aí naquela hora que ela falou pra mim assim, ó, Deus, ele está sentindo saudade da sua voz, de quando você cantava. Deus, ele está com tanta saudade da sua voz, que ele falou que é a última chance que Deus está te dando. Aí eu peguei e comecei já a pensar em querer voltar, mas o meu coração ele estava assim, muito fechado, porque não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei com ódio de crente, fiquei com ódio mesmo. Eu lembro que eu estava fazendo caminhada, eu e o Sérgio, encontrei o David, eu fiquei até sem graça de conversar com ele, estava a Lene, o David aqui. Eu não queria que ninguém fosse na minha casa levar Deus para mim. Eu não queria, porque eu pensava assim, quando eu estava ruim ninguém ia lá, ninguém foi me visitar. Não, gente, não é o pastor, porque o pastor antes e a irmã, eles foram lá em casa até as últimas vezes. Nunca deixou de ir lá em casa, sabe? Nunca. Mas como eu desviei, como eu parei de vir aqui e fui no Petrópolis, nunca um irmão do Petrópolis foi lá em casa. E eu sempre quis voltar pra cá. E o Sérgio, magoadinho, falava assim, não, o pastor antes eu não volto. Não, lá não. Aí eu pegava e falava, Sérgio, vamos lá, eu senti de lá, né? Vamos pra lá, o Sérgio, não. Eu não senti, não. Aí nós fomos pra catedral. Aí nós ficávamos com a andorinha voando aí, caçando o rumo. E nada, também, nada. E nisso, não queria saber de nada, só tinha ódio dele. Daí pegou e largou. Fui morar pra casa da minha mãe. E nós ficamos separados. Eu fui pra lá, porque todas as brigas ele falava, minha casa. Daqui eu não saio. Você tem advogado? Você não tem? Você vai atrás do seu advogado. Você não fala pra mim que você tem advogado? Não, daqui eu não saio. Você vai pegar seu advogado e vai embora, porque eu não vou. Aí eu peguei um dia, final do ano passado, eu peguei e pedi, ia ter um amigo invisível, amigos de bis, que fazem fábrica, né? E tinha que dar R$5 mais o bis. E num dia antes, nós foi lá no banco pegar um dinheiro emprestado. A mãe do Sérgio emprestou para nós poder fazer compra e pagar umas continhas, né? Aí de manhã eu já peguei e falei, cara, Sérgio, era emprestado, viu, gente? Não era nada. Era emprestado. Era marido e mulher, mas não era tudo emprestado. Era emprestado. Se você pegar hoje no pagamento, eu quero. É desse jeito. Não dava dinheiro pra mim, não. Era individual, era muito individual nós dois. Nunca teve diálogo, era muito individual. Por isso que começou não dava certo, porque não dava ouvido, porque casal é um só. Eu sempre falava pra ele, Sérgio, eu não sei quanto que você recebe, faz 12 anos que nós estamos casados, eu não sei quanto você recebe, você não deixa eu ver, você não deixa eu fazer compra, é você que vai. Ele era assim, viu? Ele pegava a Lorena, ia lá e comprava lá R$150 de compra e vinha embora com a Lorena. Eu não ia fazer compra, não. Ele não deixava. Aí eu peguei e falei assim, você me arruma R$10 pra me comprar um bis do amigo visível? Eu não tenho. Mas naquela hora eu fui pro serviço muito magoada. Cheguei lá no serviço, eu não aguentei. Fiquei chorando.
eu falava, já não tá vindo na igreja mais, né? Não tinha mais pra quem recorrer. Eu peguei e liguei lá no advogado. Eu falei assim, se eu sair de casa com a minha filha, dá abandono? Porque uma vez eu saí, o Sérgio falou que foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência como abandono de lar, né? Aí eu peguei, liguei pra ela e falei assim, eu quero sair, né, da minha casa, não tá dando certo mais, eu quero ir embora com a minha filha. Eu peguei, ela pegou e falou assim, não, sexta, você quer isso que você quer? Eu falei, porque eu não aguento mais, eu já tô vindo magoada demais e eu não aguento mais isso. Eu peguei era 2h30, lá na época, lá no Curtume, você tem, das 2h30 você só perde as horas, né? Aí eu pedi uma autorização, falei que eu ia no advogado, eles me deu autorização, 2h30 eu fui no centro, peguei um papel, falei assim, com esse papel aqui não tem como ele provar que é abandono de lar, né? Ele falou, não tem como provar. Peguei os papéis, liguei pra ele nem sabia, de tanta raiva que eu tava dele, eu larguei no telefone. Falei assim, tô indo lá em casa, tô levando meu carro e levando a minha moto. Você fica com a sua casa. Eu levei minha filha, peguei minhas coisas. Agora você fica com ela sozinha na casa, né? Aí passou um tempo, eu na minha mãe. Aí ele, na sexta-feira nós já ia assinar os papéis, né? Aí a minha colega, eu não queria voltar com ele de jeito nenhum, não queria mesmo. Aí eu liguei pra ele, eu falei, eu fui no advogado porque é por causa disso, porque quando nós brigava, você mandava eu embora de casa, eu cansei disso, porque a casa tanto é minha quanto sua, você não tem direito de mandar eu embora de casa, porque qualquer briga você tá me mandando eu embora de casa. Dessa vez eu fui, é igual quando ele pegava e falava, vai embora, arruma um pra você, arruma um pra mim também rico, né? Eu falava, eu vou arrumar, você fica me mandando que eu vou arrumar. Aí ele mandava eu embora de casa, eu falei, eu vou embora. Eu peguei minha sainha, fiquei lá na casa da minha mãe. O Sérgio começou, eu liguei pra ele, eu falei assim, ô Sérgio, você quer esperar um pouco ou você já quer separar os papéis, né? Ele pegou e falou assim, não, Cris, vamos esperar mais um pouquinho, vamos pensar, porque de tantos outros ficar falando na minha cabeça, eu falei, então tá, vamos esperar, mas eu não queria voltar. E nós ainda tínhamos uma esperança, ainda que às vezes Deus ia mover, né? O Sérgio, ele queria muito voltar. E nisso eu fui num retiro de mulher, chegou lá no retiro, eu não tava nem aí, não tava escutando nada. Aí sentada junto com as meninas, a irmã pegou e falou, porque Deus, ele restaura casamento destruído, Deus, ele muda, ele transforma até quem não tem mais amor no seu marido, Deus, ele faz brotar amor. Aí eu pensei na minha cabeça, como que eu vou amar o Sérgio? Eu nem gosto dele mais, eu não quero nem voltar com ele, eu olho pra ele, me dá vontade de matar ele, eu não quero ver ele na minha frente. Eu tinha raiva, quando o Sérgio olhava pra mim, eu ria na cara dele, eu tinha ódio dele mesmo, eu não queria saber dele, sabe, muito ódio. Só que quando ele estava longe de mim, eu sentia muita falta dele, mas quando ele estava perto, eu não queria ficar, não queria ele perto de mim de jeito nenhum. Aí agora com o WhatsApp, né, nós ficava conversando, estava perto, eu não queria, ele queria voltar. Eu falava, não, eu não quero voltar com você. Aí aconteceu que começou a ficar ruim na minha mãe, né? Ele estava indo lá, querendo levar pro cinema, essas coisas, né? Aí ele levou no cinema, né? Nós tínhamos saído junto, depois de largado. Aí eu falei, não quero ficar na minha mãe não. Você tá morando na sua mãe, eu vou pra minha casa. Lá meus cachorros tá lá, tá meus bichinhos tudo sem cuidar, eu vou pra lá. A casa tá sozinha. Eu vou pra lá. Aí eu falei, e você me ajudou a carregar minhas coisas, você pode me ajudar? Aí eu peguei as minhas mudanças de novo no carro, tive umas 3 viagens. E o Sérgio carregando. Aí nós pegou e voltou pra casa. E nisso eu não tinha falado pra ele que eu ia voltar com ele. Ele já chegou na mãe dele pulando. Eu voltei com a Cris, Nós voltou, mãe, nós voltou.
Aí ele entregou a chave da casa, do portão da casa pra mãe dele, né? Falou assim, ó, voltei, feliz, né? Aí eu peguei e falei pro Sérgio, você entregou a chave da casa pra sua mãe? Mas não é pra você vir embora comigo. Não é, Sérgio, era pra mim ficar eu e a Lorena. Não era pra você ir embora pra lá, eu quero morar lá, porque não tem ninguém lá, né? Aí o Sérgio já ficou mochinho. Aí eu peguei e falei, ó, é a mesma casa, mas você fica sabendo, eu não tô com você. Eu não te suporto. Aí ficou mais ruim, ela tava tão bom, porque ele tava me conquistando de novo, sabe? Ele levava eu pro cinema, ia levava eu pra passear, coisa que fazia mais de 12 anos que eu não sabia o que era no cinema. Ele me levou, depois de 12 anos de casado. Então eu tava saindo com ele e tava gostando de novo, ele tava me conquistando. Aí foi aonde que ele voltou comigo, aí acabou. Ele tava desempregado, saiu do serviço, não tava recebendo, só tava eu trabalhando. E ele tava magrinho, só cabeça, magrinho. Não comia. Não comia. Sabe, o que ele comia, ele passava mal, ele tava muito triste. Ele não tava, eu acho assim que... Ele não soube lidar com a separação, né? E eu, quando eu já não tava mais dando bola, então eu não sofri igual ele tava sofrendo. E ele tava muito sofrido. E eu olhava na cara dele, via ele magro daquele jeito. Eu ria, eu falava, vai comer, larga de ser bobo. Eu falava assim pra ele, eu não quero ser magro, vai arrumar outra, vai ser feliz, vai engordar, vai ficar bonitinho. Você tá muito magro. Aí, não, e ele mesmo assim não desistiu de mim, irmão. Ele não desistiu mesmo depois de todas essas coisas, né? Obrigado. Ele não desistiu. Aí ele vai contar um pouquinho de como vai voltando do processo. Mas agora os irmãos vêm comigo. Se nós tivéssemos saído. Se nós tivéssemos saído, irmãos, da igreja, tinha acontecido isso? Não tinha, irmãos. Não tinha. O preço, quem trouxe para dentro de casa foi eu e foi ela, nós dois juntos. Porque afastamos de Deus, eu vou falar realmente. Eu não estava mesmo, eu deixei o meu casamento, deixei ela dentro de casa mesmo. Mas eu paguei um preço caro, irmãos. Porque depois Deus me fez eu ver quem eu tinha do meu lado. Porque ela, eu não via o tanto que ela era esforçada, que ela trabalhava, que ela me ajudava. Depois Deus me fez eu ver, eu paguei o preço chorando. Porque o dia que eu ia divorciar, eu falei, nossa, meu Deus, me devolva a minha família. E foi 30 dias, irmão, chorando e orando. Eu não devia ter deixado ela tomar a posição de sair de igreja, da igreja de lá e tal, e sair para o mundo. E eu deixei, não tive curso firme. E paguei um preço, irmão, chorando e orando, 30 dias. E foi no último dia, foi num domingo, que eu ia na segunda divorciar, né? Falei, Deus, já que não vai ter mais jeito, né? Vou me divorciar, então. Falei para ela, então vamos fazer o seguinte, o último domingo na igreja, vamos na igreja, o último domingo, ela não queria ir na igreja de jeito nenhum. Vamos caçar uma igreja, vamos no último dia, quem sabe Deus não fala com você, não fala comigo. E lembra, irmãos, nós passou aqui na porta, né? E fomos para a catedral, né? Do avivamento ali. E ela não queria, falei, vamos lá, né? Para nós dizer. Pastor Anderson. Foi. Aí chegou, irmão, na catedral, falando em glória do Senhor, a luz estava sem força. Não tinha força na igreja. Falou, não, na igreja sem força não vou ficar, não. Falei, amém, então vamos lá para o pastor Anderson, então. E na volta o carro ainda subiu na calçada, o negócio Aí nós paramos aqui, irmãos. E a palavra era o Dodô que estava ministrando, mas uma palavra que, olha, foi igual a espada de 2 gumes. Atravessou, cortou, e falou. E Deus falou, irmãos. E antes disso eu já desconfiava que tinha uma obra de macumba, porque eu peguei uma doença. E eu fiz 10 chapas e não dava resultado nenhum. E eu só ia emagrecendo, e nada, vomitando, e nada. E eu desconfiava que esse trem era uma macumba.
E a Berenice falou, isso aí não é macumba não, Diego? Não, macumba come. Eu sou crente. Mas o pastor fala que crente tem que ser cristão. Eu falei, sou crente, mas quem vai pegar macumba em mim? E tava aqui na cabeça. E eu tava desconfiando, irmãos, que eu tava... E de repente, quando era de noite, vi um trem me enforcar, sabe? E eu vi aquele vulto preto me enforcando. Falei, que desgrama é isso? Travava o sangue, né? Falei, em nome de Jesus, você está repreendido. E saía, né? Me largava, mas eu estava sendo atormentado. E que negócio de crente na cabeça, irmão, eu sou crente, não pode acontecer isso. Mas, irmãos, se não tiver no pé da letra da palavra, não adianta. O inimigo destrói mesmo. Não adianta falar, eu sou crente, se fazer o mal, pega sim, irmãos. Porque você está meio lá, vai pegar sim. E aquela doença estava acabando comigo, irmãos. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu pesava 53 quilos. Eu estou com 62 quilos. Não me deu mais nada. Depois passei por isso de novo na minha vida. E aconteceu que nós veio, né, pra cá. E Deus usou o doutor, falou muito com nós. Aí, vou deixar ela falar da oração. Depois vocês falam que eu converso demais, hein? Quer que eu converse? Aí o doutor estava pregando e quando eu ia na igreja, eu não prestava atenção, eu ficava inquieta. Eu ia na igreja, eu não queria ouvir. Quando dava a hora da palavra, eu sentava fora, ficava conversando com os meninos lá na rua e não queria ouvir a palavra não. Aí aqui, é igual o Sérgio fala, você tem que ir onde o seu coração abre. Não adianta você ir por isso, você tem que ir onde você sente vontade. De tanto que o ego dele foi quebrado, porque ele falou assim, se é aqui que você quer ir, que chegou na época, ele falou, então vamos. Se for para ver a minha família restaurada de novo, nós vai no pastor Anderson. Mas eu quero ver a minha família de novo. Aí nós estou falando, eu era no culto de Santa Ceia, já fazia mais de 5 meses que eu não tomava Santa Ceia. Aí passou, aí eu senti, sabe, aquela tristeza, aquela saudade de tomar Santa Ceia, de fazer parte da igreja, sabe, de olhar assim e falar, esse era a minha família, era para mim estar aqui, já era para mim ter tudo que eu pedia para Deus, e eu só trazei o que Deus tinha para mim. Eu perdi tudo que Deus ia me dar, sabe, porque eu tinha um emprego bom, eu ganhava bem, e por desobediência minha, porque eu orei, eu pedi, Deus me deu. Só que a minha desobediência, o meu pecado, fez eu perder tudo. Aí eu peguei, eu olhei, Dodô. Eu nunca tinha visto Dodô pregar, porque na época, quando eu era da igreja, ele era pequenininho, pequenininho. Eu falei, eu olhei aqui na igreja, eu vi esses meninos tudo grande, mas eu tô velha. Porque elas eram novinhas, nunca vi ele pregar, né? Eu falei, Deus, o Senhor falou comigo. E ele nem me conhece, ele nem lembra de mim, nem sabe da minha vida, né? E ele começou a pregar, um versículo sobre pecado, que Deus ele restaura. Aí eu vim aqui, eu cumprimentei as irmãs de oração e o Sérgio estava lá fora, nós não estava junto. Era o último dia que nós ia ficar junto, que eu estava na minha casa e ele ia na segunda-feira para nós divorciar, já não ia mais ficar junto. Ele falou que era o último dia e que se Deus não mudasse nesse dia, já era nosso casamento mesmo, já era cada um pro seu canto. Aí acabou, eu já estava meio assim, né? Eu gosto demais daqui dessa igreja, eu vejo Deus, ele é muito aqui mesmo. E a Berenice estava lá fora, vendendo as coisas lá fora. Ela pegou no Sérgio, acho que ela ficou com tanta dó de Sérgio, que o Sérgio ficava assim. Aí ela pegou e falou, vamos lá que eu senti que o pastor orar para você. Aí ela pegou nos braços do Sérgio. Aí a hora que ela me viu, ela falou assim, vem você também que eu quero que o pastor ora. Aí nós sentou aqui, o pastor orou. E ele confirmou o que eu já sabia, que tinha feito uma obra de macumbaria. E que, assim, um menino na época do meu serviço, ele fazia parte de centro de macumba. Ele pegou e falou, Cristiane do céu, você tá rindo igualzinho a Maria Padilha. E na época, eu não tava vindo na igreja mesmo. Eu falei, vixe, tá igualzinho.
E na época, assim, eu não precisava nem de me arrumar. Aonde que eu passava, eu não precisava nem de chamar atenção. Olhava pra mim, tinha atenção, né? Mas só que a hora que eu ia dormir, sabe aquele sonho que eu tinha quando eu estava na igreja? Eu não tinha. Parecia que eu dormia a noite inteira. Mas eu dormia e acordava sem sonho. Porque na época que eu fiquei desviada, eu não lembro que eu sonhava mais. Eu não tinha mais um desejo de ter uma casa bonita, de ter mais filho, porque meu sonho é ter um filho de novo, né? Eu tenho que fazer tratamento, então eu tenho vontade, eu perdi essa vontade. Eu falava, filho, agora não. E eu fui perdendo esse desejo. Aí o dia que o pastor orou aqui pra mim, confirmou tudo. Ele começou a orar e pôs a mão em mim, no Sérgio, aí depois ele começou a orar pra mim. Ele foi falando que Deus estava me dando a última chance, que se eu não voltasse, a mesma coisa, você vai morrer. Aí eu peguei e já senti um pouco aliviada, né? Aí a Berenice, vocês não sabem, nós é amigo faz muito tempo, eu e a Berenice do Sérgio. E ela pegou e falou, vamos lá pra casa, tava a Pri, o marido dela na época, no dia, aí nós foi lá jantar. Nós dois não tava bem. Aí os dois ficou lá na sala e eu comecei a desabafar com a Berê. Eu falava, Berenice, olha a cara do Sérgio, vê se pode, como eu posso gostar do homem com uma cara dessa, de coitado? Ele não pode ficar com essa cara. A Berê olhava pro Sérgio e falava, é mesmo, Sérgio? Melhor essa cara. Aí eu orava, eu falava assim, Berê, eu não gosto, ele chora, olha tanto que ele chora, qualquer coisa ele chora. Eu não quero ver ele chorando desse jeito, eu quero ele com atitude, eu quero que ele muda, que ele volte a trabalhar, ter as coisas, né? Aí nesse dia, eu tava com ódio dele, nós conversando, começou a desabafar, o irmão começou a conversar comigo, né? Ele usou um exemplo, assim, você quer largar do Sérgio, então tá, você vai largar. Aí, você não quer mais saber de Deus. Você vai viver sua vida, você vai arrumar outro homem, você vai casar. Aí o seu casamento não vai dar certo, você vai ficar sozinha. O Sérgio vai arrumar uma namorada. A irmã tá lembrando? O Sérgio vai arrumar uma namorada. E sabe pra onde que ele vai vir? Pra igreja do pastor Anderson, que era a igreja que ele não queria ficar com você. Aí eu falei, não, mas não tá certo. Por que comigo ele não vai ter as coisas que eu quero e com a outra mulher ele vai dar tudo que eu não tive? Não, aí é injusto, né? Eu falei, não pode. Isso aí não é certo. Aí ele pegou e falou, então, agora você olha pelos olhos espirituais. Olha pelos olhos espirituais. O que o diabo ele vai tirar tudo de você? Ele vai te tirar tudo e ele vai dar pro Sérgio, porque o Sérgio vai continuar na igreja. O que ele quer? Ele quer destruir a família, para não ter mais volta. Aí eu peguei, olhei, né? Falei, não, mas com outra mulher na igreja do pastor antes, tem que ser comigo. Aí eu olhei na cara dele assim, ele já tava rindo, né? Eu peguei, olhei pra ele e falei, Berê, por que o Sérgio tá bonito? Eu olhei no Sérgio, eu voltei, eu falei assim, não acredito. Eu não acreditei no dia que a irmã falou que o amor voltava. Irmãos, se vocês estiverem passando, né, o que eu passei de perder o amor, vocês não duvidam do poder de Deus. Porque na mesma hora que eu abri meu coração para Deus entrar de novo na minha vida, o amor que eu sentia pelo Sérgio voltou e melhor. Porque hoje nós é companheiro, tudo que ele vai fazer, tudo que eu vou fazer, eu falo, ele fala. E assim, ele tá bonito de novo, agora tem ciúme. Ele engordou. Então, nesse dia, nós ficamos até 3 horas da madrugada na casa da Berenice, porque eu não queria ir embora. Eu sentia que na minha casa tava lá, o negócio ruim tava lá em casa, né? Eu falava, eu não quero ir embora, Berê, não quero. Aí o irmão falou, vamos, que jeito dele? Vamos lá nessa casa, vamos orar. Aí eu peguei e falei, vamos, nós ficou oprimidos, aí o Sérgio nós estava na sala, não estava usando aliança nem nada, né? Aí o irmão falou assim, dá aliança pra vocês, ele vai orar pela aliança pra vocês vão voltar. Aí nós falamos, não, nós vamos voltar, senão não vai largar mais não.
Aí eles orou, nós colocamos a aliança de novo, nós voltou e o irmão estava tentando ir orar para o nosso quarto. E era onde que a Lorena falou que como nós não estávamos vindo na igreja, nós não deu ouvido. Que ela falou assim, uma vez ela sonhou, ela dormindo, acordou desesperada, falando que estava batendo no quarto dela, só que a janela do quarto estava fechada e queria entrar para dentro. Foi na sala, a sala estava fechada e foi para o nosso quarto. No nosso quarto só ficava com a janela aberta. Aí nessa noite, como a Lorena teve pesadelo, nós pôs ela no meio nosso. Aí ela falou, mamãe, sabe, o bicho entrou dentro do quarto da senhora. E nós não deu bola, né? Porque nós não estávamos vindo na igreja. Um bichão entrou dentro do quarto da senhora. E o irmão tentando passar para orar no nosso quarto. Nós temos um gato. E esse gatinho, no dia que nós fomos para a igreja, ele estava perturbado. Ele ficava no quarto arrepiado. Ele não estava entrando no quarto. E nem chegava perto de mim. Ele não chegava, o gato não chegava. Aí o irmão foi tentando passar e ele conseguiu. O irmão falou que na hora que ele orou no nosso quarto, a cortina voou, disse que ele sentiu que já tinha saído. Aí nós pegou e falou assim, ó, meu irmão pegou e falou, agora vocês podem dormir, porque Deus agora está na casa de vocês. Agora vocês podem ficar tranquilos. Mas aquela semana, irmãos, foi uma opressão, que eu não estava saindo nem pro corredor. Eu não ia no banheiro sem chamar o Sérgio, porque eu estava sentindo, sabe, aquela coisa ruim, porque eu sentia que ela não queria abrir mão de mim, não queria. Então eu falava assim, Sérgio, vamos no banheiro comigo, que eu não estou sentindo bem. Aí o irmão essa semana, foi a semana inteira lá em casa. Aí foi o Daniel, a Berê, e nós cantando o hino, né? Nós começamos a cantar o hino, o gato começou a morder. Eu nunca tinha visto o gato me morder. Eu ia cantar o hino, o gato vinha mordendo na minha cara. Aí eu falava, você tá doido, gato? Aí na hora que eu comecei, ele chama gato. Aí a hora que eu tirava ele de perto de mim de novo, eu começava a cantar. O gato vinha de novo e me mordia. A Berenda achou que era engraçado, né? Aí o gato mordendo aqui. Mas aí depois que eu fui ver, não queria que eu louvasse a Deus, não queria que a minha vida tivesse restaurada de novo. E eu entrei em comunhão, tomo Santa Ceia, estou feliz com Deus. Ele assim, eu não estou trabalhando, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar o melhor para mim. O melhor está por vir. E Deus ele está suprindo, nós não fica sem água, sem luz. O carro está lá, a moto está lá, nós temos a casa. E Deus ele está sustentando nós até aqui. E tem fé em Deus que Ele não tira uma coisa que é boa, Ele só tira uma coisa que é ruim, uma coisa que não vai fazer bem para o nosso casamento, né? E Deus ele me mudou e hoje eu estou muito feliz de participar dessa igreja de novo e é onde que eu quero ficar pro resto da minha vida. Glória a Deus! Essa oportunidade em nome de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade. Uma palavra que ficou no meu coração de segunda-feira, irmãos. Que o Deus Mar não arreda o pé, não, irmãos, da casa de Deus, que o negócio é feio. Ele ainda falou, não arreda o pé, não, irmãos. Vai do estrago que vai ser lá fora. E é feio mesmo, irmãos. Então essa palavra ficou no meu coração, irmãos. Não arredar mais o pé da casa de Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer, esse é o nosso testemunho. Não sei, de repente está falando com você, vai falar com alguém, mas nunca desistir, né? Eu agradeço essa oportunidade, não de Jesus. Glória a Deus!